É importante a gente saber sobre o tsunami, a menopausa, porque a gente demarca muitas vezes o início da menopausa, que na verdade se chama climatério e tem outros nomes antes, porque a menopausa é justamente quando você completa um ano sem menstruação. E aí você entra numa pós-menopausa. Mas tem toda uma travessia que pode levar de 8 a 10 anos. E muitas vezes, quando você percebe que você está passando por esse climatério, já começou há uns 3, 5 anos atrás esse processo. Então é como se você começasse a ter os episódios de insônia de noite, que você percebe que tem alguma coisa de errado com você, ou quando você percebe que está engordando e não consegue mais emagrecer com facilidade, ou os próprios fogachos. Né? Para cada pessoa, para cada mulher, o tsunami, a menopausa, vai chegar de um jeito diferente, peculiar, porque são vários sintomas. Eu agora estou me dedicando um pouco mais a esse assunto e é muito interessante como a gente não tem informação. Mas deixa eu me apresentar. Meu nome é Tamara Algauer, eu sou psicoterapeuta com graduação em psicologia e aqui no Psicocafé a gente se encontra toda semana para conversar sobre autoconhecimento com café e histórias. A história que eu venho contando aqui toda semana, que a gente iniciou esse bate-papo com café, é o tsunami menopausa, e também aos sábados, geralmente, eu compartilho com vocês uma resenha. Então, por exemplo, hoje nós estamos em maio de 2025, provavelmente você vai encontrar também vídeos sobre o livro Mulheres que Correm com Lobos. E nesses encontros de clubes de leitura para discutir o livro Mulheres que Correm com Lobos, eu percebi que existia algo em comum entre as mulheres na faixa dos 40 anos. No caso, ali eram na faixa dos 43, 45 anos, que era um ódio, é uma raiva, uma irritação diferente da TPM. Então, veja, para muitas mulheres, a TPM pode ser bem pesada. E para essas mulheres, geralmente, que sofreram com uma TPM pesada, o climatério, a menopausa, também será pesada. Então, eu percebia nessas mulheres, quando a gente falava sobre corpo, sobre autoconhecimento, sobre trajetória de vida, é que existia, mas de repente a paciência que você tinha com filhos, com marido, com trabalho, com a vida em si, estava simplesmente se esgotando. Existia uma vontade real de bater, de avançar nas pessoas. Não que isso já não tenha passado na cabeça da gente, né? Vontade de bater nas pessoas. Mas, assim, era uma irritação nessa faixa dos 43, 45, 46, uma vontade real, é uma irritação, assim, fora do comum, muitas vezes acompanhada de ansiedade, depressão e, pasmem, fim de casamentos. Olha que interessante. Mas, apesar da gente conversar sobre essas oscilações mais severas de humor e uma dificuldade em emagrecer e uma dificuldade do que está acontecendo com o corpo, né? Uma barriga, uma gordura localizada que vai parar não sei aonde, nas costas, sendo que você nunca teve isso. De repente vem um sintoma mais pesado que tira a tua qualidade de vida, que geralmente é ou insônia na madrugada ou os fogachos. Então, mais ou menos o que eu conversei com mulheres já que eu trabalhei durante muito tempo, durante 15 anos com clubes de leitura, é que de repente, quando vem os fogachos e essa insônia que deixa você
Imagina, você perde a qualidade de sono, você deixa de dormir, imagina de que jeito que você vai estar no outro dia e como é que vai estar a tua irritação, a tua paciência no outro dia. Percebe? É um inferninho alimentando o outro. Nesse descompasso, nessa diminuição gradual dos hormônios femininos que ninguém fala com ninguém. Percebe a minha irritação nisso tudo? Enfim, foi dessa forma que eu cheguei na minha ginecologista, perto dos 50 anos, com os primeiros fogachos, que eram só de madrugada, e aí de repente estava acontecendo de dia também. Então, quer dizer, você, além da irritação, além da insônia, o fogacho veio antes dos episódios de insônia, para mim, Tamara, certo? Então eu chego à minha ginecologista com a proposta do que é que a gente pode fazer. E aí eu mostro para ela os fitoterápicos que eu estava tomando e que estavam me ajudando a controlar os fogachos a ponto deles desaparecerem. E é isso que eu quero conversar com vocês. Vocês sabem o que significa fitoterápico? É bacana porque você às vezes tem um termo que você tem uma vaga ideia do que é e você joga no Google, e o Google atualmente ele vem com descrições assim curtinhas para você dar uma olhada. Então eu vou ler rapidamente aqui para você ter uma ideia. Fitoterápicos são medicamentos obtidos de plantas medicinais que passam por processos de industrialização e testes para garantir a segurança e eficácia. São reconhecidos e aprovados pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e podem ser utilizados para diversas condições. Origem, a base fitoterápicos são plantas medicinais, aí fala aqui de processo de produção, testes e aprovação, indicações, importância, cuidados, enfim. Mas mesmo assim, em cada frasco de fitoterápico, vem sempre uma declaração do Ministério da Saúde, né, advertindo que não existem evidências científicas comprovadas de que este alimento previne, trate ou cure doenças. Então, sempre vem essa mensagem nas embalagens dos fitoterápicos. Então, eu levei os meus fitoterápicos que estavam me ajudando nesse momento de climatério, dos fogachos, né? Então, os fogachos foram embora e a insônia também foi embora. Eu recuperei, deu uma organizada no humor. Então, eu chego para ela para mostrar esses fitoterápicos, já vou mostrar para você também. E ela fala: não, continue, ok. E aí ela me explica uma coisa que eu acho interessante dividir com você e talvez o seu ginecologista já tenha te explicado também. Primeiro, não vai ter pesquisa científica em relação a fitoterápicos, porque o que interessa de pesquisa científica é a produção de novos medicamentos. Então, a indústria farmacêutica riquíssima é que banca essas pesquisas científicas, entende? Então não vai ter pesquisa científica de chá da folha de amora para ajudar nos sintomas da menopausa. Não vai ter. As pesquisas estão oferecendo o quê? Hormônios bioidênticos, né? Que cada caso é um caso, e isso só o seu ginecologista pode te orientar, porque nessa fase do climatério, eles perceberam que o declínio dos hormônios femininos colocam as mulheres no futuro, com 60, 70 anos, com possíveis problemas cardiovasculares e problemas ósseos. Então, se percebeu que as mulheres não têm problemas cardíacos porque os hormônios femininos sempre nos protegeram. Por isso que os homens têm mais problemas cardíacos do que mulheres. Mas chega um momento da vida da mulher, que é lá por volta dos 60,
onde ela não foi acompanhada, porque já houve um momento na época da medicina que era muito perigoso fazer reposição hormonal, certo? Não é toda mulher que pode fazer reposição hormonal até hoje, né? Então é como se a gente ficasse desprotegida nesse momento dos 45 aos 55, e quando você cai lá no futuro, que é por volta dos 60 anos, você estaria desprotegida, porque não foi feito um acompanhamento entre esses 45 e 55, 43 e 53, que é em torno de 8 anos a 10 anos essa travessia do deserto, né, desse tsunami chamado menopausa. Olha que interessante. E aí a minha ginecologista falou assim, olha, continue tomando, mas não existe nenhuma pesquisa científica que esses fitoterápicos estarão te protegendo para lá os 60 anos, para você no futuro. Percebe? E nunca vai ter essa pesquisa. O que eu sei é que se esses fitoterápicos conseguiram controlar os meus fogachos, que eu não tenho mais, se esses fitoterápicos conseguiram dar novamente uma noite de sono tranquila para mim, não que eu durma maravilhosamente bem, mas insônia não tenho mais, definitivamente. E, inclusive, um outro fitoterápico que tardiamente eu comecei a tomar, que é a questão da queda da libido. Né? Você pesquisa aqui e ali, poxa, isso aqui realmente recupera a libido, vou continuar tomando. Então, assim, hoje eu vou mostrar para você o que dá certo para mim. Se você pesquisar e conversar com o seu ginecologista, você vai perceber que tem outros fitoterápicos atualmente. Então, assim, é só uma troca de informações, e aqui é a minha opinião pessoal. E qualquer decisão sua que você tomar, você vai estar sempre passando essas informações, ou o que você está decidindo em relação a fitoterápicos ou não, com o seu ginecologista. Tá certo? Então, eu vou mostrar um velho de guerra, né, que é o óleo de prímula, que eu acho assim que toda mulher, né, isso aqui na época que eu era jovem, já para TPM, né? Então a gente vai perceber que existem alguns fitoterápicos que são para controle já da tensão pré-menstrual, né? Porque na TPM existe um declínio dos hormônios, por isso que deixa a gente naquele estado, né? Então realmente eles já ajudam para esse declínio na TPM. É o óleo de prímula. E ele, maio de 2025, tá? Ele é por volta de R$ 35 na Amazon. Só para você ter uma ideia, ok? Um que me ajuda demais é a Amora Miura. Tem diversos laboratórios, você vai colocar isso na internet, você vai conversar com o seu médico para saber o que ele acha, o que ela acha. Tá? Isso aqui eu também falo para as minhas pacientes de psicoterapia que sofrem muito com TPM. Então, mulheres jovens tomam Amora Miura e me agradeceram muito. Ajuda. E outra coisa, quando você entra, por exemplo, na Amazon, eu estou falando de Amazon porque é um baita de um site de compras, e assim, você entra no produto e quando você vai nos comentários e nas avaliações, você percebe, assim, maridos agradecendo, falando, olha, eu comprei para minha esposa, ela está se sentindo melhor, bem. Então, assim, vai me dizer que isso é efeito placebo? Assim, você acha que efeito placebo vai dar certo com sintomas violentos de menopausa? Tá? Esse aqui, e o maca peruana vermelha, que é para a libido feminina. Né? Lembrando aqui que libido não é só o desejo sexual, é todo uma gama de desejos e disposição que envolvem o desejo, a vontade pela vida, entende? Então, esses são os três. Esses são os três. Óleo de prímula, maca peruana e Amora Miura. Eu vou colocar o nome deles na descrição, não vou colocar link de compra. Eu sou até associada na Amazon, mas aqui não é questão de vender. Aqui é uma dica do que deu certo
para mim. Outra coisa, geralmente, além desse triozinho aqui, que deu muito certo para mim, minha ginecologista também orientou a eu tomar ômega 3, magnésio e vitamina B12, tá? Geralmente, muitas pessoas possuem deficiência de vitamina B12 e isso dá um baixo astral absurdo. E de acordo com a tua vitamina D, né? E mais a suplementação de cálcio, geralmente os ginecologistas também suplementam dessa forma mulheres nessa faixa de idade que estão, né? A ginecologia hoje, ela nos acompanha para a gente chegar bem aos 60, 70, 80 anos. Ah, minha sogra de 85 anos foi recomendada pelo ginecologista, ela nunca tomou nada para a menopausa. Eu não sei como ela passou pela menopausa. Entende? Algumas mulheres, 15% das mulheres têm sintomas muito leves da menopausa. Vão sentir que a menstruação acabou só, mas todos aqueles outros sintomas, tem mulheres que não sentem. E aí o ginecologista falou assim: não, é bom a senhora tomar. Aí com 85 anos, ela começou a tomar amora miura e magnésio e outros suplementos que hoje a medicina, né, acompanha as mulheres e orienta para a nossa saúde. Olha, são trocas de informações. Escreva nos comentários o que mais que você já ouviu falar, já foi orientada pelo seu médico e que te fez bem. Sempre lembrando que, além desses fitoterápicos que os nossos ginecologistas podem estar orientando e nos indicando, é muito importante estar fazendo atividade física. E é muito importante a tua alimentação ser pobre em açúcar, pobre em carboidratos de pouca qualidade. Então, um corpo onde a insulina está sempre alta deixa a gente completamente desequilibrada. Verdade. Então, o que me fez emagrecer os meus últimos 22 quilos é uma alimentação com menos açúcar, é uma alimentação de verdade. É atividade física também? É atividade física também, mas manter a insulina baixa com uma alimentação com menos carboidrato é algo para se pensar também. Espero que você tenha gostado dessas fofocas, dessas informações que dos fitoterápicos que me acompanham, né? Eu, em 2025, vou completar 54 anos. Então, é desde os 49, foram com 49 anos que eu comecei a sentir os primeiros fogachos e os episódios de insônia. Eu fiquei muito assustada. Depois, os outros sintomas. Sempre fui de fazer muita atividade física, porque eu tenho um histórico de obesidade muito grande, de efeito sanfona. Então, assim, é um conjunto de fatores, mas esses fitoterápicos realmente ajudaram eu ter minimamente um equilíbrio emocional e psicológico, porque esse tsunami menopausa não é brincadeira. Curte esse vídeo, se inscreve aqui no canal, que o Café conversando sobre menopausa e sobre o que é ser mulher, né? Depois dos 50, é o pau que vai rolar aqui. Beijo.